Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu solzão ou no seu radinho. E você está todo conte agora, fazendo tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando Sérgio, alô Brasil, Fernando Sérgio. alô mundo inteiro. Olha aí, maestro mandou parar, maestro Pato. É assim mesmo, fica com essa puxação de saco do tio. Ô Pato, que isso? Desde quando que você é maestro? Desde que eu me nominei, entendeu? Ninguém tem nada com isso. E muito menos você, tio do meu coração. Tá bom, Pato, tá bom. Esse bagulho. Bom programa, hein? Esse Pato, olha que ele fica meio bravo, né? Boa tarde a todos vocês, muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo no YouTube, no youtube.com. É muito importante a sua inscrita, né? A sua você estar inscrito, é isso aí, né? A sua inscrição, não a sua inscrita. Então, o que acontece? Você está me vendo pelo Facebook, maravilha, Facebook ao vivo, de segunda a sexta-feira, de 4 a 5 da tarde, com os nossos convidados. Mas após o programa, por um bom par de horas mais ou menos, ele vai para o YouTube. E no YouTube você encontra todos os meus programas arquivados. E vai escolher aquilo que quiser ver, o tempo que você quiser ver, mas o importante é você se inscrever. Por favor, isso vai nos ajudar muito. Você vai lá onde está inscrever-se, você toca a setinha, clica a setinha e aí você está inscrito, tá bom? E vai depois no sininho, porque toda vez que eu tiver novidade, você vai receber essas novidades. Eu tenho um recado para a turma aí de Niterói, mais particularmente daquele muito legal, o bairro de Santa Rosa, que fica ali coladinho ao Jardim Caraí. Aulas de Jiu-Jitsu em Niterói, com o professor Serginho, que é formado pelo mestre Luiz Paulo, que hoje está nos Estados Unidos, não é? Olha, aulas particulares em grupos de 4 pessoas no máximo, por causa da pandemia, para, evidentemente, as pessoas terem os cuidados. Onde é o lugar? É na Mansão Girassol, na rua Martins Torres, Santa Rosa, em Niterói. O professor Serginho, ele é faixa preta, 4º grau, portanto, está mais do que habilitado para dar aulas particulares ou mesmo aulas em grupo, como está fazendo na Mansão Girassol, na rua Martins Torres, em Santa Rosa, Niterói. Informações pelo telefone 97 961 8071, 97 961 8071. Eu queria também lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai que você pode ter na tua casa em qualquer parte do Brasil, bastando para isso acessar o site espadascatana.com.br. Gente do céu, um amigo querido me mandou: Fernando, olha só o Tom Cavalcante. E realmente um trecho do Tom Cavalcante que eu achei muito legal, e que só para me contrariar, já tinha deixado aqui no ponto, mas parece que o treco desligou. Mas de qualquer maneira eu vou mostrar para você assim mesmo, enquanto eu me preparo. É porque para facilitar já está, agora sim, agora veio. É que passa aquele tempo que o celular pega e desliga, né? Mas dessa vez não desligou não. Vamos ver aí o mestre Tom Cavalcante, você vai ver que coisa interessante. Vamos nós. Tomara que dê certo, né? Vamos... Oh, meu Deus, vai, meu filho. Ó, tá vendo? Realmente, alô, você.
Começamos bem hoje, né? E vamos melhorar ainda. O que houve aqui, meu Deus do céu? Tá certo, é vídeo. É vídeo. Então vamos Fala, lá. galera, esse texto é pra você que é pai e que é mãe, tá bom? Olha só. Todos os anos os pais do Márcio levavam pra casa da avó pra passar as férias de verão. E eles voltavam pra casa no mesmo trem no dia seguinte. Um dia a criança disse aos pais: olha, eu já tô crescido. Eu posso ir sozinho pra casa da minha avó. Depois de uma breve discussão, os pais aceitaram. Aí já corta a cena, eles estão parados esperando a saída do trem. Despedem-se do seu filho, dando-lhes algumas dicas pela janela, enquanto o Márcio lhes repetia: eu sei, já me disseram isso mais de 1000 vezes, blá blá blá. Bom, o trem está prestes a sair. O seu pai murmurou aos ouvidos: filho, se você se sentir mal ou inseguro, isso é para você. E colocou algo no bolso dele. Agora o Márcio estava sozinho, sentado no trem, como queria, com seus pais, sem os seus pais pela primeira vez. Admirando a paisagem pela janela, e ao seu redor, alguns desconhecidos se empurravam, fazendo muito barulho. Eles entravam e saíam do vagão. O supervisor faz alguns comentários sobre o fato de ver aquela criança sozinha. Uma pessoa olhou para ele com os olhos de tristeza. Márcio agora está se sentindo mal a cada minuto que passa. E agora ele está com medo. Baixou a cabeça, se sente encurralado e sozinho. Com lágrimas nos olhos, ele lembra que o pai lhe colocou algo no bolso. Tremendo, procurou o que o pai havia lhe colocado no bolso. Ao encontrar um pedacinho de papel, leu. Nele estava escrito: filho, eu estou no último vagão. Assim é a vida. Nós devemos deixar nossos filhos ir embora. Nós devemos confiar neles. Mas nós sempre estaremos no último vagão, vigiando caso eles tenham medo ou caso eles encontrem obstáculos e não saibam o que fazer. Temos que estar perto deles enquanto ainda estivermos vivos. O filho sempre precisará dos seus pais. Valeu? Que lindo texto, né? Para você que é papai, para você que é mamãe, com muito amor. Nosso querido e talentoso Tom Cavalcante, um dos maiores artistas do Brasil, né? Teve a gentileza de enviar esse tipo de história, que na verdade é um fato real, né? Todos nós temos que cuidar, evidentemente, dos nossos filhos e até aqueles que eventualmente são apenas responsáveis, nem chegaram a ser pai ou mãe. Evidente que deveria ser assim. Se fosse assim, seria muito melhor para todos nós, né? E, por exemplo, então, quando a gente extrapola, quando na verdade não nós extrapolamos, mas quando essa autoridade deixa de ser paternal para ser nacional, ela é muito importante, né? É por isso que a gente exige tanto dos políticos, de um modo geral, quer sejam de esquerda, centro ou direita. Nós não temos ainda hoje grandes políticos, um ou outro escapa de alguma análise um pouco maior, tanto é que o país anda emperrado já há algum tempo, desde antes do atual governo e até passando por esse governo, e ainda prejudicado, como todos os outros países foram prejudicados com relação a essa doença terrível. Não há na história humana, nem a gripe espanhola, nada que tenha sido tão terrível quanto está sendo, e a situação no Brasil é muito, muito, muito perigosa, em função dessas novas cepas que apareceram no Amazonas e que estão se multiplicando, né? E cada vez mais nós precisamos de vacina. A vacina, pelo menos em parte diminuta, eu digo para a população do Rio de Janeiro, talvez até para os mais velhos, ela foi interrompida, mas agora chegou, mas vai ser interrompida de novo domingo. E a gente fica se perguntando, eu sei, eu tenho convicção de saber, mas por que as pessoas estão, notadamente, aqueles que vacinam, estão na hora chegando ao problema de não ter a vacina para poder aplicar, né? É um negócio complicado. E eu vou trazer uma análise de uma jovem jornalista da BBC de Londres. É brasileira, mas ela fala aquilo que está se falando do Brasil lá fora, né? E ela mostra algumas das razões por que o Brasil está sendo muito lento na vacinação e com isso pode perder até 70 mil vidas a mais. Isso são cálculos de cientistas.
Então eu vou trazer para vocês, deixa eu só colocar tudo certinho aqui, porque assim, ao vivo é assim mesmo, né? Nem sempre a gente consegue, mas aqui está essa jornalista da BBC de Londres no site oficial da BBC, a quem peço licença para apresentar. As razões, segundo a visão até inglesa, eu diria, né? Embora seja comunicado através de uma jornalista brasileira, por que o país está atrasado na sua vacinação. Profissionais de saúde se vacinando pelo Brasil trouxeram esperança de dias melhores na luta contra a Covid-19. Mas já vimos que essa jornada não vai ser nada simples. Várias cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Cuiabá e Curitiba chegaram a suspender a vacinação por causa da falta de doses. E problemas de abastecimento devem se repetir ao longo do ano. Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, e hoje eu vou falar de 3 erros que teriam levado à falta de vacinas, segundo especialistas com quem eu conversei. Vamos logo direto a eles. Segundo a epidemiologista Ethel Maciel e o fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, o primeiro e maior erro do governo federal foi não comprar vacinas antecipadamente, ainda em 2020. No meio do ano passado, quando fabricantes anunciaram que estavam desenvolvendo vacinas, vários países, como Chile, Colômbia e Reino Unido, negociaram a compra desses produtos ainda na fase de testes. Era uma aposta. A pesquisa podia dar errado, mas fechar o contrato antes significava garantir acesso às doses. Uma das estratégias para minimizar esse risco seria montar uma cesta variada de vacinas. Por exemplo, comprar doses da Oxford, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Moderna. Mas o Brasil não fez isso e recusou um acordo proposto pela Pfizer que garantiria 70 milhões de vacinas em dezembro do ano passado. O governo brasileiro argumentou que as cláusulas eram abusivas. Em nota, o Ministério da Saúde citou como exemplo o fato de a Pfizer exigir que, em caso de desavença com o governo brasileiro, as negociações de arbitragem teriam que se pautar nas leis de Nova York, não nas do Brasil. Outro ponto mencionado pelo governo brasileiro foi a exigência da Pfizer de assinatura de um termo de responsabilidade para isentar a fabricante de penalização civil por eventuais efeitos colaterais graves da vacina. A Pfizer rebateu, dizendo que esses mesmos termos foram aceitos por outros países que compraram a vacina, entre eles Estados Unidos, Colômbia, Chile, Reino Unido, Japão, Equador e a União Europeia. Enquanto isso, os institutos de pesquisa Fiocruz e Butantan tomaram a iniciativa de negociar vacinas com a Oxford AstraZeneca e a chinesa Sinovac. O governo federal aceitou a proposta da Fiocruz, mas em outubro do ano passado rejeitou uma proposta do Butantan que previa a entrega de 45 milhões de doses da Coronavac até dezembro e outras 15 milhões no primeiro trimestre de 2021. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, porque sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Depois, em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e firmou acordo para comprar as vacinas do Butantan. O problema é que essa demora na negociação atrasou também o calendário de entrega dos produtos. Isso porque a capacidade de produção do Butantan e da Fiocruz esbarra no ritmo de importação de insumos da China. Na primeira fase de vacinação, foram entregues só 12 milhões de doses, o suficiente para imunizar 6 milhões de pessoas, já que cada uma precisa de 2 doses. Isso é só 3% da população brasileira e nem chega a atender o grupo prioritário de idosos e profissionais de saúde. É um país que teria condições de hoje ter uma oferta maior de vacinas se nós tivéssemos feito o que outros países fizeram, como por exemplo o Chile. O Chile hoje tem 3 doses por habitante, 3 doses de vacina por habitante,
Só que ele começou a comprar vacina em setembro. Transforme sua faca em uma verdadeira lâmina de barbear. Corte qualquer coisa em segundos, facilmente sem complicações. Graças a este primeiro classificado, o amolador de facas Afia Smart, a mais recente tecnologia de afiar a sua faca com facilidade e precisão. Funciona maravilhosamente em todos os tipos de lâminas. Material de aço inoxidável super durável, feito para durar anos. Já chega de preparação demorada de alimentos e garanta já o seu Afia Smart. Não começamos a comprar vacina cedo, não fizemos nenhuma aposta. Aí você pode estar se perguntando, por que o governo federal não compra agora doses de outras fabricantes para complementar? O problema é que, como o Brasil largou atrasado na negociação, grandes fabricantes como a Pfizer e a Moderna já venderam para outros países a grande maioria dos seus lotes. Segundo o Vecina Neto, restou para o Brasil apostar agora em vacinas que ainda despertam desconfiança pela falta de transparência nos estudos ou que não concluíram a última etapa da pesquisa, como a russa Sputnik e a indiana Covaxin. A Sputnik especificamente já foi alvo de críticas internacionais pela falta de transparência no processo de fabricação do imunizante. Mesmo na Rússia, o ritmo de vacinação começou lento, porque a população questionava a eficácia da vacina. No início do mês, o Instituto Gamaleya de Pesquisa da Rússia alcançou uma etapa importante em comprovar a eficácia da vacina ao publicar um estudo na revista científica Lancet. Essa pesquisa mostrava um percentual de 91% de proteção. Só que tanto essa vacina russa quanto a indiana Covaxin não divulgaram ainda os resultados da fase 3 de testes, quando o imunizante é aplicado a um grupo grande e heterogêneo de voluntários para verificar reações adversas, por exemplo. Agora chegamos ao segundo erro que poderia ter mitigado as consequências da escassez de vacina: a falta de uma definição sobre quem deveria receber a vacina primeiro dentro do grupo de prioridades. Ou seja, quem é a prioridade das prioridades? Quando as vacinas foram distribuídas para os municípios, para os estados, para os municípios, não tinha uma ordenação de quem deveria receber a vacina primeiro, quem deveria receber a vacina depois. Tipo, num cenário de escassez total, o que seria a prioridade da prioridade? Então, o governo não fez isso. Abriu um espaço muito grande, Natália, para que os estados e municípios fossem criando a sua própria ordenação. Como não teve uma coordenação federal, cada município criou as próprias regras. E aí a gente viu distorções. Já que não tinha uma definição sobre quem se enquadraria como profissional de saúde, em algumas cidades, esteticistas, psicólogos, veterinários e até instrutores de pilates foram vacinados antes de idosos com mais de 80 anos. Diante dessa situação, o Supremo Tribunal Federal determinou no dia 8 de fevereiro que o governo federal divulgasse a ordem de preferência dentro do grupo prioritário. Mas a essa altura, as doses da primeira remessa já estavam acabando. Por fim, o terceiro erro, a falta de treinamento e orientação às equipes que administram a vacina. Em alguns municípios, profissionais de saúde relataram desperdício de doses, especialmente nas cidades que decidiram escalonar por idade. No Rio de Janeiro, foi amplamente noticiado que doses da Oxford AstraZeneca foram jogadas fora por causa do baixo comparecimento de idosos em algumas áreas da cidade. Uma vez aberto o frasco para colocar na seringa, o conteúdo da vacina de Oxford só tem validade por 6 horas. Como não havia uma orientação clara sobre o que fazer na ausência do grupo-alvo da vacinação, as doses que sobravam nos frascos abertos foram perdendo a validade. Ou seja, além de termos pouca vacina, a falta de orientação aos profissionais levou a uma redução ainda maior do estoque. Segundo a epidemiologista Ethel Maciel, seria o caso de orientar que em situações assim é melhor administrar a vacina em quem estiver por lá, por exemplo, no acompanhante do idoso a desperdiçar as doses. Segundo o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, que já foi secretário nacional de Vigilância Sanitária, se a gente tivesse vacina e um planejamento prévio mínimo, o SUS teria condições de imunizar até 60 milhões de pessoas por mês. Considerando que existem cerca de 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, seria possível imunizar toda essa população em meados de julho. Só falta a vacina.
Mas as coisas podem melhorar a partir do final de março se for cumprido o cronograma de entrega de cerca de 30 milhões de doses por mês de Coronavac e da Oxford AstraZeneca. Enquanto isso, o governo federal tenta negociar mais doses de outras fabricantes. Vamos ver como o país se organiza para garantir a distribuição quando essas vacinas chegarem. É isso por hoje. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, escreva aqui embaixo. Até a próxima. Pois é, obrigado à BBC News, a Natália Passarinho, né, que na verdade trouxe uma análise do que está acontecendo. É um total desencontro do Ministério da Saúde com as necessidades da população. Cada vez mais claudicante, infelizmente isso acontece, como aconteceu também a falta de oxigênio que matou tanta gente em Amazonas, no estado brasileiro de Amazonas, e que foi avisada com a devida antecedência, mas que providência alguma foi tomada. Alguém me disse que é muito importante que todos tenhamos, em todos os níveis, né, um governo honesto. Claro que é importante, mas acresça-se à honestidade a necessidade da competência, porque também se isso não houver, de nada adianta. Nós atingimos a 240 mil mortes da Covid. Não é brincadeira. Há uma previsão científica de vários cientistas que se reuniram que se houver tanta claudicância da forma que está havendo, a gente pode chegar, antes de vacinarmos todos, a mais 70 mil mortes. Isso vale dizer que todas as pessoas têm que se cuidar. Não basta só a máscara, que protege, é evidente que é muito importante. Se puder usar óculos quando estiver na rua, se puder lavar as mãos sempre, ou mesmo levar aquele álcool gel no bolso para se passar a mão, quando desavisadamente você colocar a mão onde passa muita gente, num corrimão, por exemplo, é muito importante, porque as pessoas vão relaxando. Eu mesmo acredito que eu tenha relaxado numa coisa ou outra, mas quando voltou a funcionalidade do tal desse maldito vírus, né, quando reapareceu, vocês se lembram que as curvas estavam descendo, alguns médicos, amigos meus, disseram aqui no programa, não, agora está descendo, agora já estamos caminhando para o final, e de repente recrudesceu, e nós chegamos ontem ao maior índice de morte jamais tido e havido aqui no país. Nós estamos no segundo lugar em mortes, porque é um triste recorde. Em primeiro é os Estados Unidos, com uma população bem maior. Há aqueles que dizem assim, não, mas isso é em todo mundo. É em todo mundo? É. Mas como a Índia, por exemplo, que tem 1 bilhão e 200 milhões, se não for mais, como ela está em terceiro lugar no número de mortes? Porque, obviamente, tomou providências que nós não estamos tomando. Então, esse puxão de orelha não tem nada de político. É um puxão de orelha no governo federal, é um puxão de orelha também nos governos estaduais e, por que não dizer, prefeitos. Recentemente, há uma votação, um projeto que está correndo, né, que foi aprovado no Senado, e esse projeto vai permitir com que os estados brasileiros e os municípios importem diretamente as vacinas, não esperando pelo dinheiro difícil por parte do governo federal. Mas eu pergunto a vocês, e qual é o estado? Pode ser que São Paulo tenha essa condição, que de fato tem, mas será que a Paraíba vai ter? Será que o Acre vai ter? Quer dizer, em todos os níveis é preciso haver o somatório dos impostos recolhidos que estão na mão do governo federal e ter a cabeça, a necessidade, a percepção de que brasileiros estão morrendo, e essa conta será cobrada em 2022, exatamente nas eleições. Então, se eles só pensam em eleições, só pensam em renovação do poder, então pelo menos que pensem assim, mas que percebam que quanto mais brasileiros morrerem, são famílias enlutadas, multiplica-se por muitos parentes de todos nós que eventualmente perdemos um ente querido. Ainda ontem eu me lembrava do Jimmy Hall, talentoso, extraordinário, que se foi cedo, menino ainda, quer dizer, menino pela forma física, pela inteligência, grande comunicador, e se foi, e tantos outros que você há de se lembrar aí do outro lado. De qualquer maneira, essa matéria me parece de uma forma clara e insuspeita. É não muito agradável. Eu sei que aquele que é favorável ao governo vai ficar incomodado, mas é preciso perceber que não é todo mundo que critica
que é comunista ou socialista, e qualquer um que queira ser comunista ou socialista tem o direito, de acordo com a Constituição brasileira, de sê-lo. Eu particularmente não sou, eu não gosto muito da história do comunismo, mas o que eu gosto é da competência. Eu acho que alguém tem que falar alguma coisa para ser sincero, né? Muito bem, deu mal que propor essa coisa da vacina e até agora não se resolveu nada. Eu vou falar com o nosso amigo desembargador José Augusto Araújo Neto a respeito de um fato que eu comecei a falar aqui ontem com o desembargador Antônio José Carvalho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, né? Vocês sabem que o Tribunal de Justiça, entre outros julgamentos ontem, na verdade, decidiu pela cassação do mandato daquela pastora, né? Aquela pastora Flor de Lis. Oi, querido, doutor Zé Augusto Araújo Neto, seja bem-vindo, a imagem está ótima e o som parece que está bem. Boa tarde, querido. Boa tarde, Fernando Sérgio. Uma satisfação estar de volta aqui com você e com os nossos internautas. Né? Poxa, a satisfação é toda minha. Doutor Zé Augusto, o senhor tem uma trajetória muito bela na justiça brasileira, né? Culminando na desembargadoria. E ontem eu tive aqui a presença do nosso confrade, nosso amigo querido, doutor Antônio José Carvalho Ferreira, né? E ele estava me dizendo daquela decisão que nós tomamos conhecimento, até pelos jornais, pela imprensa, com relação à 2ª Câmara Criminal da Justiça aqui do Rio de Janeiro, que decidiu pelo afastamento imediato da deputada Flor de Lis, na verdade, julgando o que o Ministério Público propôs. Mas tem um entrave. Que entrave é isso? Isso tem que seguir para Brasília, primeiro, porque lá na Câmara Federal ela tem que referendar essa decisão. A pergunta, isso está, digamos assim, nas determinações da lei, mas não seria mais importante que tais decisões fossem mais ágeis e mais objetivas? Olha, essa questão foi muito discutida e antigamente até era necessário que o julgamento fosse feito perante o Supremo Tribunal Federal, caso de deputados e senadores, né, que estão julgando membros de outro poder. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu, a meu ver de forma correta, que essa imunidade parlamentar deve ficar restrita apenas aos crimes de opinião, que o deputado tem que ter a liberdade de expressão em relação à defesa do seu mandato, à defesa dos seus pontos de vida, que ele sustentou nas campanhas que levaram à Câmara dos Deputados ou ao Senado, né? Então, restringiu a isso. E com isso, crimes que eram distintos do mandato parlamentar, que antigamente também ficavam para ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o que é um verdadeiro absurdo, porque um crime comum, um crime que qualquer pessoa pratica e que um deputado pratica, tem que ser julgado pelo juiz natural de qualquer cidadão. Quer dizer, se for um limite de competência para criminal, o deputado tem que ser julgado também pela vara criminal se for um crime que não tem a ver com o seu mandato. O Supremo, só os crimes relacionados à atividade do parlamentar é que tem a imunidade. E assim mesmo por um mandato. A pessoa perdendo o mandato, ela perde também a imunidade. E não é do cargo apenas, é também do parlamentar. Ele perdeu o cargo, ele perdeu a imunidade parlamentar também. Então, eu vi hoje já na televisão, já questionando isso, que um juízo estadual, no caso a 2ª Câmara Criminal, da qual eu também fiz parte, também ao lado do Antônio José, fui desembargador lá na 2ª Câmara, quando ele era presidente da Câmara durante muito tempo, e me aposentei lá na 2ª Câmara Criminal. Se estiver lá, teria julgado nesse caso, pela minha antiguidade, certamente. Então, essa decisão agora está sendo questionada lá na Câmara dos Deputados. Eu vi o presidente da Câmara falando,
Não pode um tribunal estadual determinar o afastamento como medida cautelar. Tem que ser o Supremo Tribunal. Mas o Supremo já falou que não tendo crime de atividade parlamentar, a competência é do juiz comum, é do Tribunal de Justiça, do juiz singular, depois em recurso no Tribunal de Justiça. Então eu não vejo esse espanto do presidente da Câmara dos Deputados. E certamente vai ser levado ao Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal vai entender que foi válida essa decisão da segunda Câmara. Por quê? Porque o crime dela é um crime de homicídio, nada tem a ver com a atividade parlamentar dela. Entendeu? É isso que está dizendo. Agora a gente vê o seguinte, quando há alguma coisa nesse país, já pegam logo, vamos fazer uma reforma legislativa. E agora não falam só em reforma de legislação, não, falam em reforma constitucional. Verdade. Querendo colocar o de direito penal lá na Constituição em defesa própria, criando mais privilégios para os parlamentares. Chega, né? Quando viram que atentou contra a Constituição, que atentou contra as instituições, passou a responder por um crime e que foi até a prisão, eles já procuram se acautelar, querendo fazer uma reforma da Constituição para definir o que seja permanente. Tudo permanente não pode dar definição em Constituição, não. A Constituição é uma de artigos, de benefícios. A gente vê que estão querendo fazer uma reforma em causa própria. Por quê? Porque muita gente responde a processos. Então eles estão querendo já até colocar a prisão dos deputados dentro da própria instituição, não na Polícia Federal, e sim na Câmara dos Deputados ou do Senado, que é um verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. E a propósito, isso se assemelha ao julgamento, se é que a gente pode dizer assim, foi julgamento na Câmara Federal do deputado Daniel, aquele que andou falando poucas e boas com relação ao Supremo, querendo o término do próprio Supremo, a instituição daquele AI-5 de famigerada lembrança. Quer dizer, tudo isso vem na cabeça da gente, mas pelo menos nesse particular, a maioria absoluta, né, dos deputados somando esforços e votando pela manutenção da decisão do Supremo, ou seja, a prisão daquele cidadão, né? E agora vai enfrentar também a possibilidade de perda do cargo, tanto ele quanto a Flor de Lis. Qual é a projeção que o amigo faz? Uma coisa tem a ver com a outra que nós estamos falando, ou nas circunstâncias agora poderá haver uma mudança de pensamento dos senhores deputados? Olha, a gente ficou tão entusiasmado com aquela decisão, né? 300 e tantos votos, sobrando mais de 100 votos mais votos além do necessário para poder ser mantida a prisão. A gente ficou muito entusiasmado. Mas parece que eles logo reagiram em defesa própria. Esse projeto que tem aí é um projeto que eu acho que tem que sofrer muitas modificações lá no parlamento. Porque se a imprensa já está começando a bater contra isso, ministro do Supremo Tribunal Federal também já falando contra essa proposta de emenda. Isso aí não é uma emenda para atender a impunidade parlamentar, é uma emenda para atender a impunidade parlamentar. Esse negócio está parecendo que vem não para proteger imunidade parlamentar, mas para atender impunidade parlamentar. Eu acho que esse projeto tem que sofrer muitas alterações ali, muita discussão. E a imprensa é importantíssima num momento como esse, ouvindo pessoas que entendam a matéria, ouvindo magistrados, ouvindo o Tribunal Federal, o STJ, tem que ouvir juristas também a respeito disso. Porque o que eles estão pretendendo é fazer uma coisa ali que o deputado fique mais protegido. É bem verdade que eles estão dizendo que não, mas isso tem que ficar restrito à atividade do parlamentar. Eu espero que não seja estendido a outros crimes. Eu acho que em relação a crimes que não sejam relativos à manifestação de opinião do deputado, os crimes têm que ser tratados na justiça comum, como está sendo Flor de Lis tratada. Ela está respondendo a um processo perante o Tribunal do Júri, por quê? Porque esse
crime não é mais considerado abrangido por essa imunidade parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. Perceberam que isso não está abrangido. Por isso que o crime dela está aqui. Né? Também é um crime de homicídio, que você viu um tratamento especial, que é um crime contra a vida. Né? É verdade. A gente vê que aqui no Brasil as coisas são terríveis, né, Fernando Sérgio? Com certeza. E... Quando eu fui em 1972, eu me formei em 1968, parece que interferência de som, mas vamos continuar. Em 1972 eu assumi um cargo no Ministério Público, e lá começava como defensor público. Sim. 6 meses depois do júri, lá eu fiquei durante 2 anos. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu vi uma coisa interessante, como as leis eram bem mais severas. Antigamente, a pessoa, para ser submetida a um julgamento pelo tribunal do júri, ela tinha que se recolher na prisão para ser submetida a julgamento. Poxa, o sujeito vai lá, é condenado a 20 e tantos anos e sai ainda em liberdade para guardar os recursos, os infindáveis recursos, até que no dia que seja beneficiado pela prescrição, a morte, como acontece com alguns, acabam morrendo e o processo nunca é julgado. Então, naquela época, como o processo, o indivíduo era pronunciado para ser julgado no júri, ele tinha que ser recolhido à prisão. Ele, condenado, era preso e mantido preso pelo pagamento dos recursos. Até que veio uma chamada Lei Fleury, na época da ditadura, em 1973, a Lei 1941, de 1973. Ela criou um benefício, aquele que é primário e de bons antecedentes. E o Fleury, lá de São Paulo, o delegado Sérgio Fleury, se enquadrava nisso, era considerado um torturador lá da ditadura e respondia por crimes de homicídio. Estavam querendo dar a ele a liberdade para ele não ser preso, era obrigatoriamente preso, guardado em julgamento. Então veio essa lei e disse o seguinte: o réu primário de bons antecedentes, ele pode ter o direito de aguardar em liberdade a condenação. E daí foi se abrandando a lei, e hoje o réu primário de bons antecedentes, ele é condenado em 2º grau e iria normalmente ficar em liberdade até o julgamento do recurso. Até 2009 era assim. Daí 2009 o Supremo entendeu que não tinha que aguardar o trânsito em julgado. Depois, agora vem 2016, mudou novamente, dizendo que não é preciso guardar o trânsito em julgado, já pode ser condenado, mantido em prisão após o 2º grau de jurisdição. Agora tem um projeto lá na Câmara e vamos ver como isso fica, porque as leis brasileiras são alteradas normalmente para favorecer o criminoso, não é para atender os interesses da sociedade. A gente fica muito triste quando a gente vê isso. Mudança legislativa, quando a gente vê que sempre traz um benefício. Exemplo, tem a lei de tóxico. A lei de tóxico, a lei 6368, tinha uma pena de 3 anos, pena mínima, 3 anos de reclusão. Era considerado crime hediondo, tinha que ir preso. Veio a lei 11.343 de 2006 e vamos aumentar a pena dos crimes de tráfico. Passou por 5 anos, 5 a 10 anos. Só que colocou lá uma redução de 2 pontos da pena, se o réu é primário de bons antecedentes, e com isso a pena primária de bons antecedentes acabou reduzida para 1 ano e 8 meses. Nossa. Tendo direito a cumprir essa pena, cumprindo apenas as substituições. A gente vê que as defesas não para favorecer a sociedade, e sim para favorecer interesses de criminosos. São chamados outros também, né, para garantistas, como se a grande vantagem de ser garantista. Ser garantir direitos, esquecendo os direitos da sociedade, esquecendo a segurança da sociedade. Claro. Eu fui desembargador, garantia os direitos dos réus, mas não podia deixar de ver os interesses da sociedade quando foi o caso. Assim que tem que se julgar. Não é só dos interesses do réu, tem que ver também interesses da sociedade. Que afinal a lei é feita em proteção da sociedade. Quando o indivíduo é preso por crime, se coloca ele fora da liberdade, tem proteção da sociedade. Parece que as leis são feitas só para atender esses criminosos.
criminosos, que são muito lamentáveis. Muito lamentável. Eu quero agradecer sua presença. Estou vendo aqui na tela o Eros Mário Cordeiro dizendo: desembargador Zé Augusto sempre esclarecendo os fatos e mandando um abraço para o amigo. Desembargador, até semana que vem. Um abraço também para o Eros, a quem eu prezo muito, a quem admiro muito também. E para você também, para os nossos internautas, um grande abraço também e um ótimo fim de semana a todos. Muito obrigado, minha gente querida. Falamos com ele, o nosso querido amigo, o desembargador José Augusto Araújo Neto, que esclareceu bem as perguntas que fizemos com relação à situação que estamos vivenciando. Quem você vê agora aqui na tela principal nossa, quem você vê é meu amigo querido da Portela, né? Uma figura fantástica, Osmar do Breck. E você vai ouvir com uma música bem humorada, que é de autoria dele, o Samba do Trabalhador. Vamos lá? Opa, deixa eu só botar um sonzinho aí, que senão, tá vendo assim mesmo, tava tão... Vamos lá. Opa. Opa, opa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá pro posto, escopo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá pro posto, escopo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto uma loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Olha, essa história de muita gente, muito bom. Eu gosto muito desse samba. Parabéns ao nosso Osmar do Breck, dele música e letra. E olha só, a turma aqui dizendo: Guilherme Rukop Eckstein Filho, abraço Guilherme, muito obrigado. Mas tem uma notícia aqui que é interessante. A Wanda Fernandes também. Daqui a pouco eu vou dizer o nome de todos vocês, mas olha, o Luiz Henrique Oliveira, né, dizendo: o grande Osmar do Breck, o seu patrão. Ai, Jesus, é porque ele falou do jogador, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Bom, enfim, Paulo Nunes, né? É isso mesmo que você falou? Então tá.
hoje a Paulo Nunes é em risos, porque o Paulo Nunes foi um baita de um jogador, hoje comentarista de televisão, e o cara parece mesmo, só que é mais velho que parece, né? E nesse clipe que você viu aí, Osmar do Black, tem uma hora que ele está num viaduto e lá ao fundo está o Maracanã. Pois bem, essa é uma das decisões malucas que houve no Rio de Janeiro quando houve a Copa do Mundo, porque esse viaduto, ele liga o Maracanã a lugar algum, mas é rigorosamente isso, porque do outro lado iriam fazer, e não fizeram, um estacionamento para 2.000 carros. Então ficou o terreno. Então eu já cruzei algumas vezes na época que trabalhava na Rádio Tupi, quando eu sou meio maluco para andar, eventualmente quando tinha uma reunião à tarde, eu ia a pé e voltava a pé. E olha que é distante, talvez o que, uns 6, 7 quilômetros, né? E passava pelo viaduto, era prático, porque aí você entra num campo sem nada, né? E vai andar aí uns 500 metros para chegar na Quinta da Boa Vista. Então é tipo o viaduto que não leva a lugar nenhum, quer dizer, ninguém passa por ali. Eu já vi até cavalo passando por ali. Meu Deus, eu tenho que rir para não chorar, não é mesmo? Tem que rir para não chorar. Mas eu não escondo de ninguém que eu sou um apaixonado pela aviação. Eu, quando garoto, queria ser piloto de avião, na época estudava também, não tive muitas condições, né? Meus pais eram da classe média, mais média possível, né? E tinham lá as suas prioridades, né? Uma delas era dar estudo para os filhos, essa coisa toda. Então não podia pensar, imaginar que eu teria que ir para Barbacena para fazer a pilotagem de avião, onde tem até hoje a aeronáutica. E eu, então, quando sobrava um dinheirinho do trabalho que eu fazia da rádio, que não era muito, eu ia voar no Aeroclube de Juiz de Fora. Tinha aqueles teco-teco, são aviões, bons aviões antigos, né, de lona encerada, mas que, enfim, tive a oportunidade de fazer isso. Depois, mais tarde, como adulto, viajei muito de avião, né? Eu e minha mulher viajamos muito e se Deus assim der a oportunidade, vamos viajar mais ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por que você está falando tudo isso? Porque até recentemente, no Natal, não sei se você se lembra, o meu filho Felipe e a Samira fizeram um presente, me levaram no Aeroclube de Jacarepaguá, e eu que nunca havia andado de helicóptero. De avião fiz até pirueta em avião, mas de helicóptero não. Aí tive a oportunidade, agradeço ao piloto Bruno, que é colega do meu filho, aqui numa academia de musculação, né? E foi ótimo, foi um voo espetacular, demos a volta em torno do Cristo, que maravilha, como o Rio é bonito visto de cima, todo mundo já viu, mas é fantástico mesmo, né? Então, olha só, Fernando, vai pilotar o teu Jeep que é mais tranquilo, disse o Eros. Mas quem gosta de avião Você sabe, o Eros, por exemplo, gosta de dirigir. Eu até acho, e os meus filhos acham também, não sei se é para puxar o saco, que eu dirijo bem, mas não é uma praia minha, sabe? Aqui em casa quem dirige mais é a Samira, mais o Felipe, e eventualmente até eu pego numa estrada e tal, mas não é. Agora, avião, meu irmão, é comigo mesmo. Sei lá, gosto da adrenalina, coisa assim. Então eu vou mostrar para vocês, um amigo me mandou o último pouso de um avião. Vocês vão ouvir algumas falas estranhas, porque parte da fala com a torre de controle é em inglês, né? E outra parte é em português mesmo. Mas não dá para ouvir, mas eu vou tentar narrar para você o que realmente tem neste vídeo, que é emocionante, porque o vídeo está sem som, botei uma musiquinha aí para poder dar um qualquer, e você vai ver como é da cabine do avião, tá? Vou botar pelo meio para não ser muito grande. Deixa eu agora botar o som, você vai acompanhando o que eu vou fazendo, porque quando eu mudo aqui, o que acontece? Eu boto o som depois, porque senão começa o vídeo e fica chato, em cima da voz da gente. Laura Amélia Pereira Marques, um abraço. Olha só, nós estamos na cabine de um Boeing, né? De um avião comercial, você está vendo lá aproximar o Rio de Janeiro, e vamos nós. Olha só o barulho do ar. Saída 2 é 5, mantém nível 9, tá?
Acho que vale a pena acompanhar. Olha a ponte lá. Tá vendo a ponte? Essa é a visão, você vê que o avião naturalmente balança, né? Por quê? Porque o ar passando debaixo das asas e que sustenta. O que sustenta esse enorme avião é justamente o ar que fica debaixo. Olha só, está acompanhando ao longo lá na frente a ponte Rio-Niterói. Está dando as coordenadas e recebendo coordenadas da torre de controle. Quando eu fui da Espanha para Portugal, eu e minha mulher dormindo, de repente o avião aí a torre dando informações. Está descendo, mas o avião desceu no aeroporto de Madrid e arremeteu, porque em última hora o controlador de voo informou que tinha um avião embaixo. Vejam vocês. Olha só como é, e é difícil, viu? Já está vendo o aeroporto, tá vendo aí a cabeça da pista? Vamos lá, 568. Olha que vídeo interessante. Agora é a hora mais perigosa, tanto a de descida quanto a de subida, mas a de descida é mais perigosa ainda. Olha só, ei, maravilha, hein? Ó, chegou, encostou no chão. Pneu encostou no chão, tá tudo bem. Olha que interessante. Ali você vê os controles. E hoje, eu não sei se esse controle, me parece que sim. Hoje é todo ele online, ou seja, online pelo menos no interior. Não quer dizer que seja para fora. Pode, evidentemente, até ser. O que eu quero dizer é o seguinte: antigamente, a fiação dos aviões, desses aviões de passageiros, ela ia por baixo do piso, né? Tudo tinha fiação. Hoje não tem. Hoje é tudo via computador, é tudo na computação. Quer dizer, é um negócio fantástico, né? É algo extraordinário e que, se a gente parar para pensar que foi inventado pelo Santos Dumont, pelo brasileiro, você chega lá nos Estados Unidos, cara, no, Brothers Wright, os irmãos Wright inventaram. Talvez concomitantemente e tal, mas para nós foi realmente, foi em Paris, né? Talvez por isso o brasileiro se dê tão bem em Paris, né? Porque tem muitos brasileiros lá, e ele contornou a Torre Eiffel. Eu estava, quando fui a Paris, eu estava junto com a minha mulher vendo ali a Torre Eiffel e pensando assim, puxa, que gostaria muito de ter estado lá para ver aquele maluco daquele brasileiro, com todo respeito, né? Porque não é para qualquer um. O cara inventa um negócio, voava ao contrário, a asa era para trás, o rabo era para frente, né? E o cara contornar aquilo lá, né? Mostrando através do 14 bis que é possível, né? Voar mais pesado que o ar. Essa capacidade de dedução do indivíduo desse. Por isso que eu resolvi uma homenagem ao piloto que eu não fui. Quem sabe um dia ainda, se Deus me der força e energia, acho pouco provável, pela idade até, mas uma homenagem a todos os pilotos, a todas as aeromoças, enfim, com emoção que realmente eu homenageio essas figuras. Bom, agora um orgulho para o Brasil, minha Nossa Senhora. Eu vou fazer uma propaganda aqui, mas é o que eu sinto, tá? É o que eu sinto. Veja você, eu era de um determinado plano de saúde. Vocês viram esse aumento absurdo que teve aí. Antes do aumento absurdo, eu já tinha uma baba para pagar todo mês. Até que eu descobri o Prevent Senior. Prevent Senior é eu tive em São Paulo agora, há 4 meses, em tudo quanto é lugar em São Paulo tem a Prevent Senior. É um novo plano relativamente para nós aqui do Rio e para o Brasil inteiro, mas que de imediato ele cobra o mínimo possível a ser cobrado. Tem outros que são assim, provavelmente, mas que eu conheço é o Prevent Senior. Então, para você ter uma ideia, eu
tive o meu plano de saúde com menos um terço do que pagava e entrei sem carência, porque o outro plano eu já pagava digamos assim, há 4 anos, digamos assim. Mas se eu fosse esperar o aumento, talvez eu teria tido um desconto de metade do que eu pagava. Estou muito satisfeito, evidentemente. Recentemente fiz até uma operaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Para tirar, ainda está um pouquinho, mas não tem nada mais. Tinha uma verrugazinha aqui que eu não gostava dela, nem ela gostava de mim. Na hora de fazer barba, às vezes, então, sempre através do Prevent Senior. Eu recomendo. Você pode botar preventsenior.com.br que você vai ver, né, que a preferência, inclusive, do Prevent Senior é para os seniors, ou seja, para os senhores e senhoras. Né? Agora, eu fiquei impressionado, porque eu não sabia, imagine você, que o Prevent Senior, deixa eu ver aqui, faz lama, né? Lá, cadê? Deixa eu ver, deixa eu baixar aqui um negócio, um minutinho só. O Prevent Senior do que eu estou falando, ele hoje tem uma sede, juro que eu estava em cima dele aqui, ó, quer ver? Aprenda pela... sim, ele tem uma sede nada mais nova, de uma empresa de médicos brasileiros, onde? Em Londres, acredita? E você vai ver as informações, as plaquinhas de informações, elas são primeiro em português e depois em inglês, mostrando que é possível. É possível de qualquer maneira. Olha que coisa fantástica. Vamos lá, vamos ao vídeo. Botei uma música para poder falar com... Olha só o edifício. Olha as instalações. Isso, gente, é um centro médico. Olha o que eu falei, recepção e reception. Ali a bandeira inglesa, né? Aliás, essa bandeira é da Grã-Bretanha. A bandeira inglesa é só uma cruz vermelha com fundo branco. Olha aí, sala de convenções. Prevent Senior, Londres, está escrito em português. Recepção do primeiro andar. Contemporaneidade em português, depois o correspondente em inglês. Consultórios. Olha só a modernidade desse edifício de uma empresa brasileira. Olha a modernidade. Pois é, Prevent Senior, especialista em pessoas. E quando você vê esse luxo todo, você pode imaginar o quê? Que é muito caro. Pode ter sido caro para construir isso. Mas evidentemente, provavelmente, ele deve ser, no mínimo, 20% do valor do seu plano atual. Prevent Senior. Muito bem, e eu vou chegar aqui agora. Não, agora já está na hora. Vamos fazer o momento de oração, né? E depois eu vou falar de vocês que estão vendo, todo o recadinho que você deixou, eu vou ter o prazer de falar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso.
Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, amém. Tivemos aí esse momento tão importante, né? Olha, aulas de jiu-jitsu em Niterói com o professor Serginho, que é formado pelo mestre Luiz Paulo, que hoje está nos Estados Unidos. Serginho é faixa preta desde 99, com 4 graus. Aulas particulares e em grupos de 4 por causa da pandemia. Fica na Mansão Girassol, na rua Martins Torres, Santa Rosa, Niterói. O telefone para contato 97961 8071. 97961 8071. Vamos deixar aqui as mensagens, né? Guilherme Rucock Eckstein, filho, obrigado, Guilherme, estou mandando um aceno para você. Boa tarde também. Wanda Fernandes, boa tarde, Wanda. A Elvira Araújo, muito obrigado, Elvira. Luiz Henrique Oliveira, boa tarde, Fernando, na escuta, maior chuva forte aqui em São Paulo. Menino, eu não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro, toda hora, eu estou até pedindo que haja uma chuva relativa aqui, porque anda muito quente. Eu comecei o programa hoje sem ligar o ar-condicionado. Aí eu falei, não dá. No meio de uma dessas matérias eu fui lá e liguei, porque está difícil. E aqui estava previsto chuva desde ontem. Hoje, quando eu saí na minha caminhada, quando eu cheguei ali embaixo do edifício, aqui seria o equivalente ao 5º andar, é a cobertura, né? Quando eu cheguei lá embaixo, começaram os pingos. Falei, meu Deus do céu, mas vou assim mesmo, senão eu volto correndo. Na verdade, deu para fazer a caminhada inteira que em pingos ficaram. Mas claro que não precisa ser essa chuvarada que lá traz problemas sérios, né, lá em São Paulo. Aqui também, se chover forte, nossa senhora. Vamos lá, Antônio José Ferreira Carvalho ouvindo a gente, que honra, desembargador Antônio José e outras 2 pessoas também assistindo. Luiz Henrique Oliveira dizendo, ontem eu não pude assistir o seu programa, mas à noite, ao ouvir, eu concordei 100% com a psicografia da pessoa que foi desencarnada pelo Covid. Foi um dos momentos mais digamos assim, diferentes do programa, né? Mas que legal, e fortes, né? Foi muito forte. Eu estou agradecendo as milhões de pessoas que estão procurando este programa, é um negócio que eu nunca tive no rádio, estou tendo aqui agora. Eu tenho que dizer isso para você. Se tiver alguma dúvida da busca, da procura, bota programa do Fernando Sérgio no Google e vê a quantidade de pessoas. É um negócio impressionante.
Eros Mário Cordeiro, estou ligadinho no programa. Obrigado, Eros, um abração. E elogiou o deputado, disse que fosse, né, desembargador José Augusto Araújo Neto, né, sempre esclarecendo as coisas. O Luiz Henrique Oliveira fazendo blague com o Osmar do Breck, né, dizendo, grande Osmar do Breck, o patrão dele, o Paulo Nunes, quer dizer, aquele comentarista que é jogador de futebol. Mas não. O Eros Mário também, olha aí o Breck, aí gente, as novas, que as melodias já estão a caminho. Pois é, me manda, por favor, você como grande produtor cultural, olha gente, o nosso querido Eros Monteiro viajou o Brasil inteiro com Caetano Veloso, com Fafá de Belém, é uma história no rádio. Ele até era bonitinho, eu também era. Na época do Sistema Globo de Rádio, que saudade, né, Eros? Na Rua do Russell 434, acabaram com aquilo, levaram lá para baixo da televisão e hoje virou um vitrolão. Mas aquela época era fantástica e quantas vezes eu vi o Eros mocinho lá, levando artistas, né? Certa feita, não sei se foi você, quem levou também, nossa, tanto artista, mas o Eros estava sempre nas cabeças, digamos assim. Fernando, uma pena que ontem, sim, isso eu já falei. Laura Amélia Pereira Marques, alô Laura, um abraço para você. O Eros, Fernando, vai pilotar o teu Jeep Renegade, que é mais tranquilo. Pois meu negócio é avião, meu negócio é voar. Eu vou voar, se Deus quiser. Estou um ano parado, eu já fico querendo, né? E porque não dá como. Eu estou programado, eu até te falei ontem pelo telefone, né, que o meu menino está esperando, já comprou passagem com a esposa dele para ir para o Porto, já tem outro que mora lá, né, o Bruno, com a esposa também, a Monique, e ele vai de vez, vai ficar indo e vindo, nós vamos ficar indo e vindo também, né? Mas o governo fechou por conta da pandemia, né? E o governo português diz que nada tem a ver com a pandemia. O brasileiro, no fundo também tem. No fundo, a política é assim, né? Então, se não tem a ver, mas o que eu não entendi é o seguinte, que agora vão voos humanitários, segundo o governo português, da TAP, já está lotado o voo. Imagine vocês, hoje, até bem pouco tempo atrás, a passagem normal de ida, digamos assim, ficaria, como ficou o meu garoto, em torno de, se não me falha a memória, 1.800 reais, né? Não é euros não. E essa pode chegar a 3.000, dependendo de onde você pegar, e claro, um pouco mais se você for de executivo e tal, mas na classe econômica não foi além. Mas eles estão voos humanitários que cobraram 11.000. Que diabo de humanidade é essa? Bom, vamos lá. Anicácio Lopes, um abraço, Anicácio. Luiz Henrique Oliveira, esse avião que você informou me fez lembrar aquele terrível acidente aéreo em Tenerife. Foi o maior susto que eu passei, porque eu fico muito atento, eu fico muito atento, até por saber, né, que é muito seguro, é muito mais seguro do que carro, do que ônibus. Quando cai, um monte de gente morre, mas um monte de gente somado não chega a ser o que há de desastre automobilístico por aí, que não depende só de você, né? E geralmente esses voos internacionais, em sua grande maioria, tem os melhores profissionais e tal. Mas a gente vinha de um voo de Paris, eu falei, de Paris, foi de Paris para Portugal. De Paris para Portugal. Falei Madrid, mas não foi não. Eu tinha ido a Madrid, mas fui a Paris a Portugal. E quando aproximou para descer, eu falei, poxa, tudo bem, né? Samira dormindo, minha mulher. E dormindo ficou. Então, você já estava dando para ver até as casinhas, não sei o que, daqui a pouco subiu e arremeteu. Aí o cara entrou em espanhol falando e tal, pedindo escusas, né, e tal, mas disse que havia um outro avião na pista que foi avisado à última hora, e aí ele teve que dar uma volta longa, né, que é por assim, para poder dar tempo para os outros que iam subir, o outro sair da... E aí voltamos e descemos, mas foi um sustão. Aí quando aterrizou, a Samira acordou, e aí, tudo bem? Falei, tudo ótimo. Tudo ótimo. Você perdeu o melhor. Eu, hein?
Ai, ai. Denise Guzmán Silva, um abraço, querido. Elvira Araújo, parabéns, saúde, paz, felicidades. Oba, vamos lá, fiz aniversário. Mas eu não estou de aniversário. Quem é que está? Vamos ver. De qualquer maneira, meu aniversário é dia 20 de maio. Vamos ver se tem uma explicação aqui. Para quem está aniversariando, parabéns, felicidades, muita saúde. Denise Guzmán Silva ainda na fisioterapia, mas hoje foi mais cedo. Que bom, Denise, isso é muito importante aqui. Elvira Araújo, né? Já passou. A Wanda Fernandes, você soube do falecimento do nosso velhinho Salvador Elo? Soube, Wanda, soube sim. E até falei, viu? Até falei dele ontem, né? Com muito carinho, né? Um italiano, né? Eu sou neto de italiano, então eu sensibilizo muito com os italianos, né? E o Salvador eu conheci nos idos de 1984, uma passagem meteórica que eu tive naquela época na Tupi, fiquei 6 meses, depois saí, salvo engano, fui para Bandeirantes, né? E depois, ou foi o oposto, estava na Bandeirantes antes, eu mudei de rádio, mas quando voltei da última vez, fiquei 21 anos na Rádio Tupi. Eu convivia muito bem com o Salvador, que lamentavelmente morreu aos 82 anos de idade, recebe meus sentimentos. Prazer em saber de você, Wanda, um abração, viu? Dá um abraço em todo mundo por lá. Bom, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, eu espero que você tenha gostado, né? E amanhã, às 4 da tarde, mais uma vez, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Namastê.